Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos. Agora vamos desligar os nossos microfones para ficar só o do padre, né? Para não ter microfone. Exatamente. Bem, meus caros, minhas caras, grande prazer, como eu já dizia no início, estarmos juntos novamente. Agora é fundamental que nós possamos nos dar a oportunidade de pensar hoje, como o dia de São José, até ele está aqui em cima, né? E no caso aqui é o operário, é o José operário. Então, São José operário, que possa estar sempre nos indicando também o caminho de como bem servir a Jesus pelo trabalho, né? Pelo esforço contínuo, pelas tarefas diárias que nós temos. Então, mais do que nunca, eu pensei em poder falar para vocês na Sagrada Escritura acerca do trabalho, né? É fundamental. E é importante que a gente vá se dar conta de como é necessário nós nos darmos a oportunidade de perceber no trabalho algo que vem da parte de Deus para nós, que a princípio tomaríamos como um castigo, mas que isso depois vai se tornando para nós um exercício da bênção. Eu acho que mais do que nunca existem certas penas no sistema prisional brasileiro e mundial em que essas penas, elas querem ser penas, podemos dizer, corretivas. Todos vocês, obviamente, já devam ter ouvido falar nisso. Então, às vezes, se um determinado prisioneiro ou prisioneira, não sei se isso se coloca também no nível das mulheres, se elas também podem estar fazendo esse tipo de recurso, tendo, aliás, esse tipo de recurso. Mas se um determinado prisioneiro, se um determinado detento, como normalmente se chama, ele trabalha, por exemplo, 5 dias ou 3 dias, ele poderá abater da sua pena. Em algumas penas, é assim que é mostrado, de acordo com o comportamento do detento, de acordo com aquilo que poderia ser aplicável para ele em nível de pena, aqueles que podem ter alguma ligação com o direito aí, isso às vezes acontece. Ora, a princípio, a Sagrada Escritura deixa transparecer para a gente que o mundo do trabalho ele poderia ter sido algo extremadamente pesado, ou podemos dizer algo como pena e só pena, solipsisticamente pena. Então, seria isso que seria pensado. Porém, depois se percebeu que a chamada, entre aspas, pena do trabalho não se dava nessa dimensão, mas, pelo contrário, a chamada pena do trabalho, eu até vou aumentar aqui um pouquinho mais para vocês, um instante. A chamada pena do trabalho seria, no caso, algo que se tornaria, de verdade, em nível bíblico, algo que poderia nos corrigir, fazer correções mais acertadas na nossa vida enquanto diário, enquanto pessoal, enquanto do dia a dia. Nós somos, às vezes, levados a pensar o trabalho apenas como uma pena. Mais uma vez, eu vou levantar, eu vou ter que ir para o trabalho, eu vou ter que realizar tal tarefa. E não é bem isso, não é essa a deixa que nós vemos na Sagrada Escritura. Eu queria que vocês tomassem comigo, aqueles que tiverem suas Bíblias aí consigo,
o livro do Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Esse livro, aliás, essa passagem é muito vista, estudada, não somente por cristãos, mas até mesmo pelo povo judeu, como algo que às vezes não é tão compreensível assim a um primeiro momento, mas que nos dá a oportunidade de pensar uma realidade que até então nós não poderíamos perceber caso nós não a estudássemos com profundidade. O que é que o livro do Gênesis nos vem dizer? Logo no capítulo 18, aqueles que puderam abrir as suas Bíblias aí, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18. Você pode abrir aí e poder acompanhar conosco. Eu vou estar lendo pela nossa tradução da Bíblia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a tradução da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que eu até já disse outras vezes, foi feita por um ex-professor meu, o padre Johann Konix, aqui no Brasil, uma das maiores autoridades nesta área. Pois bem, o livro do Gênesis, no capítulo 18, vem a dizer assim para nós: depois o Senhor apareceu a Abraão. Na Bíblia de Jerusalém, obviamente, aparece o nome de Deus, né, Yahvé. Depois, Yahvé apareceu a Abraão, junto ao carvalho de Mambré. Aqui é uma coisa que, em nível bíblico e em nível judaico, é muito difícil de acontecer. Aqui diz que Abraão teve a visão de Deus. A exemplo, no caso do próprio Moisés, que também outrora virá a ter a visão de Deus, não é? Abraão aqui, ele teve a visão de Deus. Deus apareceu para Abraão. É claro, normalmente, segundo o relato bíblico, ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. Mas Abraão aqui, ele estava por volta dos 100 anos de idade, segundo a Torá. No capítulo anterior, inclusive, é dito que ele se circuncidou quando tinha 99 anos de idade. Não foi a vacina da Covid, não. Foi a circuncisão. Ele circuncidou aos 99 anos de idade. E o que seria a circuncisão? A circuncisão é aquela marca que o homem judeu deve fazer na sua própria carne para identificar a aliança feita com Deus. Era uma aliança que dizia respeito à sua posteridade. Por isso que era feito no prepúcio do seu pênis. Então, quando a criança nasce, ao 8º dia, aquela capinha que reveste a cabecinha do pênis da criança, ela é retirada. E isso serve para o povo judeu com o nome de circuncisão. Há muitos de nós que às vezes já devem ter ouvido falar em circuncisão, mas não sabe bem o que é. A circuncisão é aquilo que o homem pós-moderno, a mulher pós-moderna, chama a operação de fimose no homem, não é? A operação de fimose no homem. Então fica fácil, talvez, da gente vislumbrar essa cena para as crianças. Só que, quando um judeu venha se tornar aquilo que ele é, isto é, judeu, ele deverá, segundo a lei de Moisés, segundo o relato do livro do Gênesis e depois o relato do livro do Levítico, ele deverá se circuncidar. Ele deverá fazer essa marca na sua própria carne, para identificar a aliança que tem com Deus. A aliança que tem com Deus. Padre, mas até aí eu ainda não entendi a relação com o trabalho. Nós vamos entender agora. Deus aparece para Abraão logo depois dele ter feito essa cirurgia. E na época não era uma cirurgia, era cortar na faca. Então, ele cortou na faca aos 99 anos de idade, segundo o relato bíblico. Né? Não sabemos se realmente Abraão teria essa idade, ou se seria uma visão de longevidade dada a ele. Mas
muito idoso, ele fez essa cirurgia, quer dizer, ele fez essa consagração de si a Deus. Quando ele estava muito dolorido, porque é um procedimento que dói bastante, quando ele estava bastante dolorido, segundo o relato da Torá, por volta do 3º dia, aí Deus resolve visitar Abraão. É umas coisas engraçadas. É como se a gente dissesse assim, tanto dia para Deus visitar Abraão, tantos dias para Deus estar presente na vida de Abraão, por que que ele escolheu justamente esse dia para estar com Abraão? Essa cirurgia que o tornaria o primeiro judeu, porque ele passou a ofertar a Deus a sua consagração através da circuncisão, ele estava muito doído. E uma das coisas próprias da vida de Abraão, que chama muito a atenção, é o seguinte: ele era um homem hospitaleiro. Ele era um homem que via na hospitalidade uma grande graça. Ele era um homem que tinha a possibilidade de pensar a hospitalidade como uma grande graça. E foi isso que aconteceu. Aconteceu que Abraão, ele teve essa presença de Deus junto ao carvalho de Mambré, quer dizer, existia um carvalho famoso, devia ser com uma copa muito grande, podemos dizer um tronco bastante grande, e ele sentado lá no maior calor do dia. O maior calor do dia fica em torno do meio-dia, o maior calor do dia. A verdade é que talvez Abraão não tivesse conhecido o Piauí, e aí ele ia ver que às vezes o maior calor do dia não é ao meio-dia, mas é um outro horário, né? Pode ser 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, enfim. Aqui varia o maior calor do dia. Tem dia que a gente acorda 9 horas da manhã, já está no maior calor do dia. Então, Abraão não conheceu o Piauí. Nesse sentido, diz que ele estava sentado junto à tenda no maior calor do dia. E por que Abraão sentava junto à tenda? Para esperar pessoas que pudessem passar pelo seu caminho. Porque se alguém que é viajante passa pelo meu caminho, eu devo cuidar dele como se fosse membro da minha família, diz o relato bíblico. Pede o relato bíblico para nós. E tudo isso para um homem de 99 anos, segundo o relato bíblico. Para um homem que tinha acabado de fazer um procedimento extremadamente doloroso, e para uma época onde não existia um antibiótico, onde não existia nada disso, automaticamente isso estava muito doloroso, muito dolorido. Então, obviamente, ele teria que urinar, ele teria que ter justamente a utilização de seu membro que não tinha sido amputado, mas somente uma parte dele, e tudo isso doeria bastante, seria muito doloroso. Mesmo assim, Abraão sentou no maior calor do dia, junto à entrada da sua tenda, esperando alguém que fosse passar para ele poder acolher. E quem é que ele tinha recebido na tenda? Lá no versículo 1, Deus. Olha aí a situação. A situação diz para nós que Abraão recebeu Deus perto do maior calor do dia, junto à entrada da tenda, e disse assim: espera aí, fica aqui, Deus, por favor, só fica aqui um instantinho. A gente vê assim, né? Fica aqui um instantinho que eu vou ali sentar na porta da tenda, ver se está passando alguém. Ora, o que é que sempre Abraão quis na vida dele? Abraão sempre quis na vida dele uma realidade. Qual? Abraão desejou sempre na vida dele estar com Deus. Abraão sempre desejou na vida dele
fazer a vontade de Deus e estar na presença de Deus. Então, Deus, depois que ele faz essa cirurgia que hoje em dia se chama Ivrit Milá, que é a circuncisão, ele se senta à beira da tenda, no caso, na porta da tenda dele, no maior calor do dia, devia estar suando mais do que o padre Fabrício sua, e aí, naquela situação, ele faz o quê? Ele simplesmente diz assim: fique aí, Deus, eu estou dizendo com minhas palavras, Deus, fica aí, espere aí um pouquinho que eu vou primeiro ver se não tem outras pessoas a quem eu devo ajudar. Ora, é meio contradizente. Como é que Deus faria aliás, como é que Abraão faria um negócio desse com Deus? Deus era o maior presente da vida dele e ele sempre quis estar na presença de Deus. Quando Deus resolve aparecer para ele, ele vai se sentar na porta da tenda. É assim que o texto bíblico nos diz. Depois, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu perto dele 3 homens de pé. Primeiro é dito aqui que eram homens. Assim que os viu, saiu correndo ao seu encontro, prostrou-se por terra e disse: meu senhor, se mereci o teu favor, peço-te, não prossigas viagens sem parar junto a mim, teu servo. Aí a gente vê uma novidade. Como foi que Deus apareceu para Abraão? Deus apareceu para Abraão justamente na pessoa desses 3 homens. Por quê? Porque Abraão se prostra. Se Abraão se prostra, indicava dizer que era Deus mesmo. Mandarei trazer um pouco de água para lavar vossos pés e descansareis debaixo da árvore. É próprio do homem judeu poder lavar os pés do outro. É uma forma de dizer, você está sendo acolhido na minha casa. Não é aquela questão que às vezes a gente coloca ou ouve algum padre dizer, mal informado por aí, que é uma questão meramente de humildade. Pode até ser também uma questão de humildade, mas era principalmente uma questão de acolhimento. Então, não era uma questão meramente de ser humilde, a exemplo de lavar os pés da outra pessoa. Não, era uma obrigação. Chegou na minha casa, eu lavo os pés. Para quê? Para que a pessoa se sinta à vontade. É o cafezinho que hoje a gente manda servir para a criatura. Em outros lugares, menos no Piauí, porque se servir um café para a pessoa, se ela já está morta de calor, aí pronto, ela pega fogo ali mesmo, e do jeito que está banhada em álcool gel, aí pronto, aí se acabou tudo. Então, essa é a noção que a gente vai ter da hospitalidade pensada por Abraão na dimensão da hospitalidade. A hospitalidade seria própria de Abraão, seria o trabalho que Abraão exercia, era exatamente aquele: como Deus me hospedou junto a si, eu hospedo o outro junto a mim. Como Deus resolveu me tornar seu hóspede e acolher a mim como membro de sua família, a minha tarefa, o meu trabalho, o meu exercício, os meus esforços, as minhas forças vão nessa direção. Então, essa é a postura abraâmica aqui no texto de Gênesis 18. E continua. Mandarei trazer um pouco de água, Versículo 5. Farei servir um pouco de pão para refazeres as forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que passaste junto a vosso servo. Em outras palavras, passar junto a qualquer tenda indicava dizer: poxa, como eu estou cansado, como eu gostaria de ser hospedado, como eu gostaria de ser querido e ter os meus pés lavados para descansar um pouco, comer um pedaço de pão e continuar a viagem. Era essa a visão que a pessoa como é que nós podemos dizer, que a pessoa que passava pelo caminho, ela iria se dar a oportunidade de parar para ser como,
por assim dizer, querida naquele momento, abraçada naquele momento, entrar na hospitalidade que lhe é oferecida naquele momento. Eles responderam, eles quem? Os 3 homens. Aparece aqui 3 homens. Eles responderam, faze como disseste. E aí Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara. Ele disse, toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa uns pães e assa-os. Hoje em dia a gente diz assim, menino, está aqui R$5, vai ali na padaria, traz uns pães quentes, que a gente vai fazer um cafezinho porque está aqui. Na época de Abraão não tinha padaria, então ele mandou assar os pães, que normalmente é a farinha mesma de trigo, com um pouco de sal ou com alguma coisa que possa dar um gosto à farinha, e você colocava numa forma. E como era essa forma? Você colocava no fundo de uma vasilha que pudesse ser praticamente redonda, de barro. E ali colocava um fogo embaixo, o barro esquentava e você fazia o seu pão, quase como se quem faz hoje em dia um pão árabe, não é? Um pão árabe. Todo mundo lembra do pão árabe, que é aquele pão mais redondo. Então, seria mais ou menos daquele jeito ali, sem nenhum fermento, normalmente, a não ser que já se tivesse uma massa levedada. Mas como ele aqui está dizendo que não, amassa uns pães e assa-os, talvez essa massa não fosse levedada. Depois, Abraão correu até o rebanho. Meninos, olhe bem, um homem que está, como é que dizia meu tio, quando ele às vezes não queria usar o termo, ele dizia aqui, que está com os negócios ferido, porque ele fez a circuncisão. Ele fez a circuncisão. Então, ele que está ferido, ele que está, como dizia meu tio, com os negócios feridos, ele vai até um rebanho, olhe bem, pegou um bezerro bem bonito e ainda o entregou para o empregado para que preparasse sem demora. Isso vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. Uma pessoa que no 3º dia está com dor, ele está com dor. Veja a dimensão da hospitalidade dentro do trabalho. Ele não mediu esforços. Qualquer pessoa na situação de Abraão, qualquer dorzinha de cabeça impede alguém de receber outra. Fulano, eu estou chegando aí. Não venha não, por favor, eu estou com uma dorzinha de cabeça, não vou poder lhe receber bem. Mas fulano, eu já estou aqui na sua porta, volte agora, porque eu não posso lhe receber, não. Mas fulano, você não vai me receber. Aí você diz, qual foi a parte que você não entendeu, que eu estou com dor de cabeça, que não vou receber você? Qual foi a parte? Volte agora, eu não quero lhe receber, não, agora não. Eu estou com dor de cabeça, você não entendeu, não? Aí já parte para a ignorância. O Abraão estava ferido. O Abraão, ele estava ferido da circuncisão. E manda fazer os pães, manda matar um novilho, manda matar uma cabeça de boi, para tirar uma carne, para fazer uma carne fresca para aqueles homens que estavam chegando. Gente, é muita coisa, é muita coisa. É um trabalho, realmente é um trabalho. Mas isso dava muita satisfação ao coração de Abraão. Primeiro porque, como eu tinha dito, ele tinha se prostrado na presença daqueles 3 homens. O prostrar-se de Abraão tem uma significação. Ele não via aqueles homens apenas como quaisquer homens, mas ele via naqueles homens a presença mesma de Deus, que no versículo 1 diz que aparece para ele. Ele estava ele estava ali na porta da tenda, aparece esses 3 homens como presença de Deus para ele. Continuando, a seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado. E serviu tudo isso para eles. Gente, isso aqui é impensado para um judeu. Você servir qualquer coisa de leite junto com carne é impossível normalmente de acontecer. Por quê? Porque ou você serve carne ou serve leite.
E por que isso, padre? Porque o leite lembra a vida, é o que dá a vida, é o que pode gerar a vida. Então, a mãe, ela amamenta o bebê, então gera a vida para o bebê com sua amamentação. Já a carne indica exatamente o contrário, indica a morte. Aquela carne vem de um animal que foi morto. Então, para a cabeça de um judeu, dentro das dimensões, inclusive judaicas, que vão aparecer especificamente depois no livro do Levítico, depois do Levítico isso não acontece, não. Então, juntar coalhada e coisas de leite com carne, isso não acontece. Então, Abraão, naquele momento, ele pegou o leite e o bezerro assado e serviu tudo para eles. Enquanto comiam, Abraão ficou de pé junto deles, debaixo da árvore. Também ele já tinha ficado um bom tempo sentado na porta da tenda, correndo para um lado e para o outro. Eu não digo nem nada se ele não podia sentar mais naquele momento, não, porque ele estava ferido. No terceiro dia que tinha feito a circuncisão, ele ficou de pé enquanto eles, segundo a visão, estavam comendo. Eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Está na tenda? Respondeu ele. Um deles disse: está na tenda? Respondeu ele. Respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem, por este tempo, voltarei a ti, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Sara ouviu isso desde a entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram muito velhos, muito avançados em idade, e ela já não tinha as regras das mulheres. Por isso, Sara se pôs a rir em seu íntimo. Ela nem riu para eles verem, não. Ela deve ter pensado assim: ah, coitado, ele nem sabe que eu não tenho mais possibilidade de ter neném, não. Ele nem sabe, mas ficou ali dentro dela. O interessante é que, logo após, acabada como estou, disse Sara em seu interior, terei ainda tal prazer, sendo meu marido também já velho? E o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu, pois ela disse: acaso ainda terei um filho, sendo já velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem, por este tempo, voltarei, e Sara já terá um filho. Então, Sara negou que tivesse rido, afinal de contas, segundo o relato bíblico, ela riu no seu interior, ela riu interiormente. E diz aqui, no versículo 15, Sara negou que tivesse rido. Não ri, disse ela, pois estava com medo. Mas ele insistiu, sim, tu riste. Os homens levantaram-se e voltaram os olhos em direção de Sodoma, que era a famosa cidade impenitente, que, segundo muitos, existia justamente naquela região do deserto da Judéia. Abraão os acompanhava para dele se despedir. O Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. Pronto. Eu queria tomar esse texto para que a gente possa ver como o trabalho, mesmo para o homem que esteja ferido, que esteja passando por dificuldades, no maior calor do dia. Como é que se trabalha, gente, no maior calor do dia? Como é que se realizar o seu melhor no maior calor do dia? Abraão sentava ali e justamente esperava os transeuntes passarem. Um deles foi Deus, apareceu para ele, junto ao carvalho de Mambré. E o interessante é com a imagem de 3 homens. Depois, estes homens são mostrados aqui como anjos. E depois, posteriormente no texto, eles são o próprio Senhor, não é? Eles são o próprio Senhor.
Então, a gente vai vendo que há como que uma evolução no entendimento daquele que está sendo justamente tomado para a hospitalidade. Aquele a quem Abraão serviu em hospitalidade era Deus. Deus veio a Abraão para ser servido a Abraão naquilo que o povo de Abraão tomava como mais necessário, que era a hospitalidade. Na hospitalidade estava a certeza do bom trabalho. É como também, posteriormente, dentro da fé cristã, dentro da experiência e da tradição dos monges, que vem desde muito antigo dentro do cristianismo, sempre essa noção de hospitalidade dos antigos judeus já era presente na vida dos cristãos. Lembrem-se, por exemplo, de São Bento, tão conhecido nosso dentro da espiritualidade cristã católica do Ocidente. São Bento, ele dizia que se alguém chega ao mosteiro, ele deve ser tratado como o próprio Cristo. Isso já é uma remanescência da hospitalidade vista aqui em Abraão. Isso já é uma remanescência da hospitalidade judaica pedida na Torá, pedida nos 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque se Abraão, inclusive o próprio São Bento, quando escreveu sua regra, se utiliza deste texto bíblico e diz assim, porque Abraão recebeu a Deus na figura de anjos, recebeu anjos quando lhe foram visitar. Então, o próprio Cristo é ele que nós recebemos na figura de qualquer pessoa que nos chega ao mosteiro. Vocês todos lembram da famosa passagem do lava-pés feita por Jesus na Quinta-feira Santa, que a gente, inclusive, já falou outras vezes. Mas vejam bem, o lava-pés é um momento de serviço, de trabalho. De trabalho. É algo realmente no seguinte termo. Às vezes, o Papa Francisco, ele não se ajoelha por causa daquela sua deficiência na perna, em algumas ocasiões. Mas interessante, no lava-pés, ele se ajoelha. E a pessoa até dizia, e lavou os pés de pessoas até indignas, de pessoas até sem dignidade, como porventura pessoas que eram já conhecidas e prisioneiras lá nas prisões de Roma, ou alguém que não era muito bem visto por ter uma vida de prostituição, etc. Então, como é que ele não se ajoelha para o Senhor e se ajoelha para lavar os pés dessas pessoas? Alguém levantava essa postura. Bem, mais do que nunca, nosso Senhor já bem o sabe que alguém que tem sua vida dedicada a Ele, é necessário que mais do que nunca possa perceber a sua presença em cada irmão e irmã, principalmente aqueles que são mais marginalizados, aqueles que têm mais máculas, dificuldades. Eu acredito que ajoelhar-se para lavar os pés de alguém, para alguém que tem uma doença crônica que leva à dor óssea, isso é um grande sacrifício. Um grande sacrifício. Alguém que tem uma doença na perna, alguém que tem uma doença no joelho, e ainda assim, esta pessoa ajoelha, significa dizer de um reconhecimento tácito de que Deus está naquela pessoa, de que o Senhor habita nela. Ajoelhar-se diante do sacrário, o que também é muito normal e pediria também um certo esforço, não seria tanto quanto ajoelhar-se perante uma pessoa e lhe lavar os pés, e ainda ao final lhe beijar os pés,
como inclusive em certos rituais italianos ainda está presente. Então, você lava e beija o pé da pessoa. Então, tudo isso, às vezes, nos demonstra uma falta de um exercício de trabalho. Mas hoje, dentro do Dia chamado Internacional do Trabalho, a gente vê como, às vezes, nós não nos esforçamos na medida de dar o nosso melhor e de fazer o nosso melhor àqueles a quem servimos. Por quaisquer dificuldades, mínimas que sejam, às vezes a gente pode deixar de trabalhar com alguém que está sob a nossa tutela. A gente abandona, mediante uma mera dor de cabeça, a possibilidade do acolhimento de alguém na nossa casa. Às vezes a gente, por uma situação outra qualquer, que é óbvio, respeitando as devidas proporções, porque realmente há casos em que a hospitalidade não poderá acontecer em virtude daquilo que acontece em casa, mas respeitando as devidas proporções, às vezes nós não somos receptivos, nem mesmo quando encontramos outras pessoas na rua. Às vezes a gente não é simpático, a gente não tem aquilo que os franceses chamam de rapport, que seria justamente a simpatia tão boa que leva a outra pessoa a se sentir bem com você. É isso. A gente precisa ser mais acolhedor. O cristão, a cristã, o catequista, a catequista, de uma maneira geral eu me refiro à catequese, porque é como muitos de vocês, graças a Deus, prestam seu trabalho à Igreja de Nosso Senhor. Então, o catequista, a catequista, nada mais é do que alguém que deva ser também extremadamente acolhedor, porque no seu acolhimento eu vou dizer o que é certo e o que é errado na vivência cristã. Então, depois do primeiro anúncio, depois da possibilidade que eu tenho de, como é que eu poderia dizer, de lhe mostrar a doutrina, de lhe ensinar aquilo que é necessário acerca da doutrina, você tem a grata satisfação do acolhimento ao seu irmão, à sua irmã. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, nós não podemos, de modo nenhum, desdizer esse acolhimento. E esse acolhimento, para nós, é o grande serviço que prestamos. O grande trabalho, é claro que quando a igreja pensou em São José como modelo do trabalho, obviamente queria cristianizar o mundo do trabalho numa época em que, infelizmente, se valorizava muito o trabalho pelo trabalho, pelo trabalho. Eram os blocos que ainda existiam bem definidos, principalmente ali na década de 60, 70, em que existia o bloco extremadamente socialista e comunista e o bloco capitalista de outro lado, no Ocidente. O muro, chamado famoso de Berlim, ainda estava de pé e existia toda uma noção clara de exacerbação de um culto feito a outra pudesse gerar trabalho. Então, o Papa pensou justamente em criando a figura de São José Operário e colocando justamente a sua festa no primeiro dia do mês de maio, onde era celebrado o trabalho de maneira internacional, porque eu não sei se todos sabem, mas esse nosso feriado é um dos poucos feriados internacionais que tem mais adesão no mundo todo. Hoje o mundo para. Seja os nossos feriados cristãos, eles são principalmente para nós, que somos cristãos. Os feriados islâmicos, muçulmanos, eles são feriados para os muçulmanos. Os feriados hinduístas, os feriados budistas, enfim, as diversas manifestações de fé ao longo do mundo têm os seus feriados, e são feriados para aqueles que são seguidores de suas linhas e doutrinas, e, é claro, de suas manifestações de fé. Mas no caso do trabalho, todo mundo é convidado a trabalhar, não é uma ou outra pessoa.
Então, tem uma adesão praticamente que maciça ao dia de hoje. Hoje, praticamente, é feriado no mundo todo. No mundo todo é feriado. Porque, seja budista ou cristão, seja muçulmano ou shintoísta, você trabalha. Então, é uma noção de dignidade para a pessoa humana. Pois bem, quando os cristãos no Ocidente viram na pessoa de José uma figura que pudesse trabalhar, a exemplo de Abraão, que foi aquele que acolheu a Deus e que, inclusive, mandou servir refeição para Deus, era uma forma de Abraão dizer, bem, ao cuidar de outras pessoas, eu estarei cuidando de Deus. E Deus, ele permanecerá comigo. Ele não será mais só um visitante. Deus não será apenas só mais um visitante. Ele permanecerá comigo. Então, ao cuidar dos outros, Deus permanece comigo. Ao cuidar das dificuldades de doutrina que o outro pode ter, é Deus que cuida de mim. Ao cuidar das situações que olha para mim, porque eu cuido das coisas também dele. Isso é fundamental. Deus cuida de mim não somente porque cuido dos dele, não somente porque tenho cuidado com as outras pessoas, ainda que não tivesse cuidado nenhum, ainda que não fizesse absolutamente nada, o cuidado de Deus por nós é gratuito, não é está aqui para receber em troca, não é uma permuta, não é um escambo, não, de forma alguma. A vontade de Deus a nosso respeito é que nós sejamos felizes, e por isso, a grande realidade de Deus é querer que nós sejamos hóspedes dele. É isso. É ele que nos quer lavar os pés, é ele que nos quer mandar servir um alimento, é ele que nos quer fazer um carinho no momento mais quente do dia. É ele que deseja fazer com que a vida da gente tome outros espaços e outras performances. Ao falar para vocês hoje, no Dia Internacional do Trabalho, em que a igreja toda, no ano dedicado ao Bom São José, a gente vai poder perceber que o maior trabalho que São José teve foi cuidar de um menino e de uma mãe que lhe foi dados para cuidar. Então, São José cuidou de Jesus. No final da vida, São José foi cuidado por Jesus. Assim se acredita, porque era próprio da vida humana. Ele foi aquele que hospedou o Filho de Deus consigo. Ele foi aquele que teve o cuidado consigo com aquele que era o tesouro maior do coração do Pai, que era o Filho. E assim, o seu maior trabalho foi esse. E não foi pouco trabalho, não, foi muito. E ele se desvelou. E o grande referencial que a gente vai ter em relação a José é único. Ele fez isso em silêncio. Se até a bem-aventurada Virgem Maria é tida como uma mulher silenciosa na Bíblia, porque tão pouco falou na Sagrada Escritura, ou pelo menos assim os relatos bíblicos nos mostram que tão pouco Maria falou, assim, de José a gente não tem nada. Ele ficou em total silêncio. O seu serviço foi tamanho que ele ficou em silêncio total. Então, é esse referencial de catequese que não reclama, mas não reclama não porque não tenha por que reclamar, tinha. E tinha bastante coisa com que reclamar. Mas o silêncio de José nos ensina mais. O silêncio de José nos remete a esse silêncio também abraâmico de esperar em Deus, de confiar em Deus, de ser fiel a Deus. Ele sonha com Deus. E ao sonhar com Deus, a exemplo de Abraão, que sonhou a vida toda de Deus indo lhe visitar,
e ele escolhe praticamente quase o final da vida de Abraão para lhe fazer uma visita. Antes dele completar, pronto, vai completar um século de vida, pronto, eu vou visitar. Vai ser o presente de Abraão. E assim fez. O presente também na vida de José foi uma visita. Ele recebeu na casa dele, que eu digo casa na sua família, né? Porque casa, quando é pensado em nível judaico, ele não é a casa construída de teto, parede, não. A casa é a casa familiar, é o meu nome, é a minha casa, né? Como se diz hoje em dia, a casa dos Furtado, a casa dos Coelho, a casa dos Andrades. Então, a casa é a minha família. Ele recebeu na família dele Jesus. Para quê? Aí onde está o bonito de José. E é onde a gente aponta dentro dessa dimensão bíblica pensada. Para que José foi acolhido na casa, aliás, para que José, aliás, acolhe o Filho de Deus na sua casa? É muito simples, para que nós também nos sintamos como ele, acolhedores, para que nós também o acolhamos, para que nós também o tragamos para junto do nosso lar, esteja conosco, esse mesmo Jesus que foi acolhido, que foi trazido para a sua casa por José, no seu silêncio, José diz: sabe qual é o seu maior trabalho? O seu maior trabalho é recebê-lo também, com as suas durezas, com as suas dificuldades, com as suas dores, com os seus ais. O seu trabalho será esse. Vai ser receber esse Jesus naquele meninozinho, que eu juro que ele está com o cão nos couro quando ele vem para a catequese. Pronto. Mas não está, não. É o jeito de criança muito ativa, às vezes, ser. E, às vezes, eu tenho que ter paciência com ele. Ter paciência com aquele jovem que vem para a catequese, que coloca uma perna para o extremo ocidente e a outra para o extremo oriente, e fica lá olhando para a parede porque não está muito interessado ou interessada em ouvir você falar. É para ele que você está lá. É para ele que você está lá. Ou aquela pessoa que já na idade adulta tem que, de alguma forma, receber os sacramentos da iniciação cristã para poder, por exemplo, casar. E que ele não está muito interessado nesses sacramentos, ele está querendo é casar. E, aliás, ele só está querendo casar porque a noiva dele quer. Então, ele está lá, plantado, ouvindo você falar. Para ele que você trabalha. É para ele. E deve ser feito com tanto amor, com tanto amor, com tanto amor, que, ao final, ele possa se dar a oportunidade de deixar com você uma palavra de gratidão, deixar com você a possibilidade de você, como eu sempre uso esse verbo, refestelar o seu coração em Deus. É essa a grande trajetória. Nós não buscamos de forma alguma qualquer tipo de agradecimento. Não é isso que nos vai fazer melhores. Não é isso que justamente vai recompensar a nossa catequese. Não, não é isso. É mais. É a presença de Deus na vida da gente. É Deus que nos vai dando a oportunidade de pensar o como a gente gostaria de, às vezes, ter as situações de vida boa que o outro tem, mas não temos porque trabalhamos e optamos por isso. Então, é essa a nossa deixa. É esse o nosso resultado maior, nosso serviço. A exemplo do bom José, até levanto para a gente poder ver aqui. Eu resolvi, nesse ano, deixar a cruz de Jesus, porque se José trabalhou, Jesus também, igualmente, muito trabalhou, e acredito que muito se inspirou em José. E se
silêncio. O outro falou muito bem, uma palavra tão interessante relacionada ao trabalho. Ele disse assim: olha, rezem por mim, eu que sou um pobre trabalhador da vinha do Senhor. É isso que a gente é. Nós somos pobres trabalhadores da vinha do Senhor. Não sabemos nem se as árvores que estamos plantando hoje, nós vamos colher os frutos depois. Talvez sejam outros que colham, mas a gente continua trabalhando. É essa a grande dignidade da catequese. É a gente pensar que Deus possa nos indicar como trabalhar melhor. E Amara, tudo de bom, muita paz. Deus abençoe. Fazer a coisa certa acontecer. E isso é fundamental. Tenhamos cuidado. Trabalhemos como Abraão, feridos, esperando aqueles que passem por nós. Porque não é porque estamos feridos, não é porque acabamos de fazer uma cirurgia que o nosso trabalho cessou, não. É na dor do dia a dia da gente que a gente vai para o nosso encontro de catequese. É porque eu sofri junto ao meu trabalho, é porque eu sofri junto com os meus filhos, meu esposo, minha esposa, meus netos, é porque eu tenho as minhas depressões e as minhas angústias. É por tudo isso, mas eu não posso deixar de trabalhar na vinha do Senhor. Isso dá alegria ao meu coração. Isso faz com que a minha vida tenha sentido. E isso. Alô? É isso que eu tenho a dizer para vocês neste dia que nós temos do trabalho, não é? Que nosso Senhor nos possa ajudar, que nós possamos justamente trabalhar de uma forma real, com todas as nossas forças, com todas as nossas dores, com todos os nossos ais, eles vão continuar com a gente. Um ai até que me dava aqui, eu dizia assim, menino, olhe bem, quando a gente vai para uma sala de aula, e aí tem alguma coisa que se aproxima do recreio, e tem aqueles bolos, aqueles doces. Eu via, por exemplo, a Elaine ali comendo o seu bolo de chocolate, o seu brigadeiro, o seu alguma coisa. Aí eu já fiquei assim, aqui com a boca cheia d'água, mas ao mesmo tempo continuando a trabalhar. É assim que a gente faz. Ao ver as graças que o outro se utiliza e vive e tem, a gente poder se dar a oportunidade de dizer, bem, vamos continuar trabalhando. Deus quer que a gente faça assim. E Deus vai nos ajudando no dia após dia da vida da gente. Elaine, obrigado pela oportunidade que eu tive, porque aí você foi uma alegria num dos maiores calores do dia, que foi ver você, eu acho que era um brownie. Menina, eu só fiquei olhando ali para o brownie que a Elaine estava comendo, eu disse, meu Deus, eu quero também, mas eu também não disse nada, mas deixei as coisas passar. E assim Deus vai nos ajudando. E assim, próxima Deus vez eu vai levo para o senhor. Olha aí, viu? Existe um ditado na minha terra, famoso, Elaine, que dizia assim, quem não chora não mama, não é? Então, mas não foi pedido, não. Eu achei legal porque quando você começou a comer, eu digo assim, olha só, menina, ela está comendo um brownie, alguma coisa assim. Aí eu pensei de imediato, e a boca encheu d'água mesmo. Foi interessante, foi isso. Então, mais do que nunca, lembra dessa hospitalidade que a gente tem com a outra pessoa. Sejamos sempre pessoas assim, dóceis e que, às vezes, por um momento lúdico que às vezes a gente passa, às vezes até mesmo da nossa alimentação, dentro da nossa partilha, fazer acontecer o melhor. Para mim, um grande prazer sempre estar com vocês. Não imagina quanto. Amém?
Amém, Padre. Amém. Que alegria. Vocês sempre sabem que vocês